Algumas descobertas arqueológicas podem ser mais notáveis do que outras, mas pode-se dizer que a maioria delas vem de uma determinada época ou lugar, ou foi feita para um determinado propósito. No entanto, há descobertas que contrariam a tendência. Algumas parecem estar no lugar errado, ou como não se ajustassem ao estilo esperado. É disso que trata este vídeo, um grande mistério arqueológico. Neste vídeo iremos conhecer 8 descobertas arqueológicas mais misteriosas que realmente existem. Apoie o admirável mundo. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Número 8. Estrutura de barco de pedra, Islândia. Os vikings gostavam de fazer estruturas em forma de barco. Obviamente, eles eram excelentes construtores de barcos, mas também usaram a forma para criar túmulos e edifícios cerimoniais. Aqui nesta caverna na Islândia, eles também parecem ter feito um barco projetado para evitar o apocalipse. Uma equipe de pesquisadores investigou uma estrutura de pedra na caverna Surtshellir, localizada perto de um vulcão na Islândia. Sabe-se que o vulcão entrou em erupção há cerca de 1100 anos, logo depois que a ilha foi colonizada pelos vikings. Arqueólogos dizem que depois que a lava da erupção esfriou, os vikings construíram a estrutura em forma de barco com pedras. Dentro do contorno do barco, os pesquisadores desenterraram ossos de ovelhas, cabras, bovinos, cavalos e porcos que foram queimados em altas temperaturas. Eles também encontraram orpimento, um mineral do leste da Turquia, e 63 contas, 3 das quais vieram do Iraque. Os pesquisadores sugerem que a estrutura de barco foi construída como uma resposta à erupção, que os vikings podem ter associado ao Ragnarok e ao fim do mundo ardente, conforme descrito na mitologia nórdica. Os itens colocados no barco podem ter sido destinados a apaziguar o gigante Surtr, que desencadearia o Ragnarok, ou a fortalecer o deus da fertilidade Freyr, que lutou contra ele. Quaisquer cerimônias que eles realizassem dentro e ao redor desta forma de barco, provavelmente tinham como objetivo afastá-lo. Número 7. Estruturas de Chanquillo, Peru. As estruturas no local de Chanquillo, no Peru, constituem um dos observatórios mais antigos do mundo, ou um dos calendários solares mais antigos do mundo. Talvez ambos. Os arqueólogos nunca foram realmente capazes de chegar ao fundo deste enigma das 13 torres. O que se pode dizer com certeza é que se isto era um observatório onde as pessoas viviam e trabalhavam. Há evidências de estruturas de moradia aqui, e alguns especialistas acreditam que pode ter havido um forte no local há 2300 anos. As torres são os aspectos mais marcantes de Chanquillo, mas podem não ser tão importantes quanto as estruturas que ficam em cada extremidade delas. Acredita-se agora que funcionavam como plataformas de observação. Ficando em uma plataforma, e rastreando a posição do Sol no céu em relação aos topos das torres, teria sido possível acompanhar tanto a hora do dia como a época do ano. Reconhecemos os Incas por suas habilidades como astrônomos, mas quem construiu Chanquillo já estava aqui antes deles. No entanto, não sabemos o nome deles, mas é possível que esta cultura misteriosa tenha sido a fonte de grande parte do conhecimento dos Incas. Número 6. Cerâmica mais antiga conhecida no mundo, China. Vamos para uma descoberta surpreendente na China, em junho de 2012. Arqueólogos no sul da China confirmaram que encontraram a cerâmica mais antiga conhecida no mundo. Acredita-se que esses vasos de barro tenham 20.000 anos. Isso significa que eles vêm de uma época cerca de 10.000 anos antes dos humanos se estabelecerem e começarem a cultivar a terra, e significa que a cerâmica foi inventada durante a última era glacial. Antes dessa descoberta, a crença comum era que a inovação na agricultura e na cerâmica acontecia quase ao mesmo tempo. A grande questão é por que gangues de caçadores-coletores nômades teriam alguma utilidade para potes de barro. A resposta é desconhecida, mas há marcas de queimadura em algumas panelas, que sugerem que podem ter sido usadas na culinária. Os fragmentos foram descobertos na caverna Xiarendon, que fica na província chinesa de Jiangxi. Os especialistas até agora não conseguiram identificar como os potes foram feitos, pois não parecem estar em conformidade com os métodos típicos de fabricação de cerâmica. Sua presença na caverna pode implicar que as pessoas que viviam aqui na época eram mais avançadas do que qualquer outro ser humano na China,
ou talvez até mesmo no mundo inteiro. Número 5. Dunedin, Escócia. Dunedin, na Escócia, é um lugar onde os pagãos se reúnem para adorar seus deuses, e um lugar onde as crianças vêm em busca de fadas. Disse que é encantado há mais tempo do que qualquer pessoa na Escócia consegue se lembrar, mas qual é a verdade por trás de todos os mitos? Com base nessas estranhas esculturas que cobrem o local, é quase certo que ele teve um significado espiritual para alguém, há muito tempo. As esculturas são anteriores à era cristã na Escócia, e incluem uma pedra altar, uma pegada esculpida na rocha, e uma escada esculpida em um penhasco. Ao longo de toda a escada há cruzes celtas e símbolos druidas enigmáticos. Há até um rosto humano estranho e de nariz largo esculpido na rocha. Ninguém sabe quem, ou o que o rosto deve representar. Na verdade, ninguém sabe muito sobre as origens de Dunedin. Se for genuinamente anterior ao cristianismo aqui, provavelmente foi esculpido antes do século IV. No entanto, por quem e por quê, são perguntas que provavelmente nunca obterão respostas. Dizem que essas histórias sobre fadas são invenções do século XVI, mas alguns arqueólogos dizem que há evidências de atividade sacrificial humana dentro e ao redor do poço no centro do local. Muitos dos contos de fadas foram uma tentativa do século XVI de encobrir o passado muito mais sombrio de Edém. Número 4. Antigas inscrições hebraicas, Jerusalém. Foi em 2015 que arqueólogos em Jerusalém descobriram durante uma escavação antigas inscrições hebraicas, escritas com fuligem e folhas de lama nas paredes de uma sala enterrada. A escrita nas paredes era a única outra coisa digna de nota em uma sala que estava vazia, além dos restos de um banho ritual judaico de 2000 anos, chamado mikvah. Embora algumas das imagens desenhadas nas paredes sejam fáceis de identificar, barcos e palmeiras, por exemplo, a escrita antiga em si é mais difícil de decodificar. Há algum debate sobre se um dos símbolos deveria ser um menorá, por exemplo, e se uma palavra que aparece mais de uma vez pode ser o nome de alguém. As letras são aramaicas, escritas em escrita hebraica. O problema que os arqueólogos enfrentam é que eles procuram um significado, em um lugar onde não pode existir. Embora seja possível que o texto contenha uma mensagem ou declaração importante, é igualmente possível que eles estejam tentando dar sentido a grafites de 2000 anos de idade. Número 3. Moedas espanholas, Estados Unidos. A ideia de que Cristóvão Colombo foi o primeiro europeu a pisar na América do Norte foi despedaçada ao longo do século passado. Mas a questão de quem foi permanece sem solução. Os vikings são fortes candidatos, mas há um grande mistério sobre essas moedas espanholas que foram encontradas no Glen Canyon Park, Utah, em maio de 2019. As moedas foram cunhadas em Madrid, no século XIII, 200 anos antes da famosa viagem de Colombo em 1492. Se tivessem sido encontrados no centro de uma cidade ou escondidos nos arquivos de um museu, diríamos que chegaram ao país mais recentemente, mas como é que se perderam tão profundamente no deserto? Não foram descobertos outros artefatos perto das moedas, o que reforça a ideia de que elas foram derrubadas ou perdidas há muito tempo. Os primeiros exploradores espanhóis registrados a chegar aos Estados Unidos o fizeram via México, no século XVI, mas isso foi centenas de anos depois que essas moedas foram feitas. Sua presença no deserto permanece inexplicável. Número 2. Extensteine, Alemanha. A poucos quilômetros da cidade de Dermold, na região de Lippe, na Alemanha, encontra-se uma formação rochosa única conhecida como Extensteine. As pedras formam algo parecido com uma grande torre, ou pilares. Disse que estes 5 pilares imponentes têm sido usados pela humanidade há milênios, desde a Era Paleolítica, como locais místicos para rituais pagãos. Acredita-se também que durante os tempos antigos, Extensteine foi usado como local para astrônomos observarem as estrelas e examinarem os céus. Devido à sua estrutura alta, ao longo do tempo ornamentos como escadas, pontes e esculturas intrincadas foram acrescentadas pela civilização humana. É provável que muito disso tenha sido adicionado por monges cristãos que viveram entre as pedras durante o século VIII.
As origens de Extenstein têm sido frequentemente envoltas em misticismo e lendas pré-históricas, razão pela qual essas formações rochosas foram apelidadas de Starstones. Número 1. Antigas paredes de pedra, Estados Unidos. As antigas paredes de pedra que atravessam a Califórnia, por 80 quilômetros, do leste de Berkeley a San José, são conhecidas por muitos nomes, mas o mais comum deles são as paredes misteriosas de Berkeley. Uma das poucas coisas que os arqueólogos podem dizer sobre elas, com alguma certeza, é que não foram construídas por colonos espanhóis. Eles não teriam motivos para construir tal muro, mas, novamente, ninguém mais teria. As paredes têm até 1,5 metros de altura em alguns pontos, sobem e descem colinas e locais de difícil acesso. Algumas pedras pesam em média 1 tonelada cada. Este teria sido um projeto de construção colossal para quem o empreendeu, mas não temos ideia de quem foi. As paredes são muito baixas para serem um recinto e apresentam muitas lacunas para serem uma parede defensiva. Não há nenhuma evidência arqueológica lógica para apoiar a ideia de que o muro seja um marco de fronteira. A certa altura, as paredes se torcem em espiral, com uma pedra no centro, antes de se endireitarem novamente e continuarem. Deve haver um propósito para eles, mas não algo que faça sentido aos nossos olhos modernos. Hoje viajamos pelo nosso admirável mundo em busca de 8 descobertas arqueológicas mais misteriosas que realmente existem. Qual delas você mais gostou? Conta para a gente nos comentários. E aí, gostou deste vídeo? Então deixe o seu like e se inscreva no canal. E não esqueça de ativar o sininho. Até a próxima!